Vamos começar. Boa noite a todas os presentes. Eu queria que vocês fechassem os microfones de vocês. Eu vou me apresentar, né? Sou Sueli Engelhard, que vocês não conhecem, sou aqui do CAPS, junto com a minha amiga Ana Zagni. E hoje nós vamos falar sobre esse filme Crazy, que a Susana Child me deu a dica de 2005. É direção de Jean-Marc Vallée e tem como elenco Marc-André Godin, Michel Coté, Danielle Pui. Bom, a sinopse do filme. O título é composto das iniciais dos 5 irmãos, todos homens, de uma família conservadora da classe média canadense. O filme começa com o nascimento do quarto filho, em 1960, chamado Zack, e acompanha os 20 anos seguintes, marcados pelas dúvidas quanto à própria sexualidade e por uma relação difícil, mas muito afetuosa com o pai, com quem ele compartilha a paixão pela música. Jean-Marc Vallée levou em torno de 10 anos para concluir o roteiro de Crazy, Loucos de Amor, que foi baseado nas memórias de infância do corroteirista François Boulet. Bom, a música que eles cantam é Crazy, Crazy for Feeling So Lonely. A sutileza desse tema, do estar só, do ser só, do se sentir só. O fato de ser único e especial leva a pessoa a se sentir estar ou a ser excluído do todo. Ter o dom é ao mesmo tempo um diferencial e uma separação. Zack é o diferente. Ele nasce com a marca. Ele tem aquela marquinha no cabelo aqui atrás, né? Num dia especial, quando se comemora o nascimento de Cristo, o Filho encarnado de Deus. Ele sobrevive a um parto difícil, onde ele precisou ser reanimado para viver, não ficando com sequelas, mas também levando um tombo sem intenção, provocado pela impulsividade daquele que será o seu irmão inimigo, e isso faz toda a diferença. Suzana, eu vou pedir para você fechar teu microfone, por favor. O Pois é, eu tema estou aqui base, numa guerra. o tema base dessa história familiar é o da tensão entre estar e ser contido, né? Estar e ser contido em, e ser a parte da sua matriz familiar, o que se amplia para o universo relacional social. Zack, devoto da Virgem, é para sua mãe o ungido, aquele que é capaz de fazer curas quando há sangramento ou queimadura. Eu achei isso fantástico, gente, porque são 2 princípios que, se você levar para a mitologia, né, grega, você vê que os deuses que lidam com a forja, como Hefesto, etc., e Hermes, e o próprio Asclépio, eles sabem lidar com essas coisas que vêm dos sangramentos, né? Quer dizer, daquilo que expele do nosso corpo, ou daquilo que nos queima, né?
Para o pai, Zeke era o parceiro da sua sensibilidade musical, seu companheiro, mas essa parceria chega um momento que vai ser quebrada. Para seus irmãos, ele é a borboleta, o bicha, o protegido, o preferido e, portanto, o excluído da fratria entre os mais velhos. Zeke, portanto, é aquele que está sempre à parte. Sensível, ele tem a asma da mãe e a teimosia e o amor pela música que o pai tem. Ele, em criança, o pai é o herói dele, é o seu ídolo. E ele mantinha uma cumplicidade com esse pai e uma aliança super especial, tanto é que eles comiam batata frita juntos, cantavam juntos. O pai saía com ele sozinho, dava um jeito de estar com ele no carro, cantando. E isso, mais uma vez, o diferenciava dos irmãos e o separava desses irmãos. Entretanto, essa aliança vai se quebrar quando o pai o vê travestido como sua mãe, cuidando do seu pequeno irmão Ivan. E, a partir daí, Zack torna-se, para o pai, o problema da família. E a recomposição dessa aliança só se dará muitos anos depois, quando, em suas próprias palavras, o tempo ajuda a tudo encontrar uma acomodação. Com a cisão desta cumplicidade, Zack aproxima-se mais da mãe pela fé, partilham sensações sincronísticas, pois com sua relação, a relação deles é guiada pela força da criança divina, do portador da salvação. Existe entre esse filho e essa mãe uma coalizão, isto é, uma total indiferenciação eu outro, que os torna uníssonos nas percepções e nas vivências emocionais. É esse símbolo irracional que guia as inter-relações afetivas da dia de mãe e filho nesse sistema, que traz inúmeras compensações e correções ao que se encontra inconsciente nessa família. Zeca é o quarto filho, mas se todos estivessem vivos, ele seria o sétimo. Aquele que se torna o seu irmão inimigo, Raymond, é o segundo entre os filhos vivos. Mas se todos estivessem vivos, ele seria o quinto. Aí nós vamos ver que a simbólica dos números diz que o número 2 traz a questão da oposição e do conflito, das ambivalências e dos desdobramentos. Primeira e mais radical das divisões, o 2 era, na antiguidade, atribuído à mãe, designando o princípio feminino. Já o número 5, lembrem que o irmão dele seria o 2, mas com todos os filhos nascidos, ele é o quinto. Representaria a união, o centro, o algarismo da hierosgamia, da união do céu, Pai, 3, com a terra, Mãe, 2. Então, ele representa o humano com os braços estendidos em forma de cruz, o peito como o centro e a cabeça e as pernas como o restante. Já o número 4 representa, desde a mais remota antiguidade, o símbolo do sólido, do tangível, do sensível. Associado à cruz, concebe a noção
da plenitude incomparável, da totalidade e da universalidade. Determina o que é criado e revelado e, ao mesmo tempo, perecível. O número 7, que seria o que o Zek representaria, ele era o quarto vivo, mas era o sétimo, se todos os filhos estivessem vivos, simboliza um ciclo de completude, a perfeição dinâmica. Associando o 4, que simboliza a Terra e seus 4 pontos cardeais, com o 3, que simboliza o céu, nós temos o 7, que é um representante da totalidade do universo em movimento. Chave do Apocalipse traz em si uma ansiedade, pois indica a passagem do conhecido para o desconhecido. Que ciclo findou? Qual será o ciclo seguinte? Para os hebreus, é o símbolo da totalidade humana, ao mesmo tempo macho e fêmea, união dos contrários e insígnia da fecundidade. Zek e Raymond são opostos, um ao outro, sendo ambos dominados pela dinâmica emocional de coalizão com a figura materna. Raymond tinha com a mãe uma relação de caráter dependente, erotizante, constelando-se nele o dom juanismo e a dependência química. Já em Zek, essa identificação implica na sua homossexualidade duramente negada e sofridamente assumida. Segundo Jung, as crianças só apresentam desenvolvimento neurótico quando existem causas perturbadoras e distúrbios na vida inconsciente de seus antepassados, avós, pais e principalmente mãe. O complexo materno no filho é uma conjugação entre a elaboração indiferenciada do feminino, tanto na mãe como no pai. Essa conjugação fica muito clara na família em questão. Junto a uma mulher parideira extremamente religiosa e que estabelecia relações secretas com seus filhos prediletos, havia um pai sensível, com desejos sexuais que conflitavam com os da sua parceira, com certos comportamentos narcísicos, adorando ser pai, sendo muito pouco gerenciador da dinâmica patriarcal masculina na educação dos filhos. Zek tem seu componente heterossexual preso, de modo inconsciente, não só na figura da mãe, como no componente feminino narcísico do pai. Enquanto isso, Raymond as procura, mãe e feminino narcísico paterno nas drogas e em cada nova mulher com quem se relaciona sexualmente. Raymond era totalmente desorientado em relação ao feminino, assim como o Zek. Por isso, eles são opostos que, na verdade, se encontram. No momento de contato de Raymond com a morte, que é a última mulher com quem transa, é captado inconscientemente tanto pela mãe quanto por Zek. Ele morre por uso de droga injetável, que metaforicamente é o retorno à nutrição fetal, é o regresso ao ventre materno. Raymond, sim, era o verdadeiro bode expiatório dessa família. Sobre ele, o menos diferenciado dos filhos dessa massa indiferenciada do eu familiar, pesa a questão do aprisionamento desse sistema ao complexo materno. Quando o verdadeiro problema se apresenta, isto é, quando a falsa crise se decompõe para a crise verdadeira eclodir, a família se transforma. Zek, como portador
da clareza como amplificador dessa consciência familiar, ajuda esta família a vencer o seu estado de ignorância e de inconsciência. Ignorar, diz Jung, é não saber, é ser inconsciente dos fenômenos. Mas ser este que tem um saber além daquele status quo vigente torna Zeke um ser solitário no mundo. Na sua saga, ele vive todas as etapas do mito da criança divina. Ele vive o abandono, um conflito doloroso, aparentemente sem saída para a consciência, mas há o pressentimento do encontro de um conteúdo importante, mas desconhecido, que abre caminho e fascina a consciência. A inventibilidade, constantes ameaças e exposições a situações de perigo, de morte, de extinção, mas com uma surpreendente força que ultrapassa o que conhecemos conscientemente. É uma força que abrange a natureza viva, as forças instintivas naturais que impulsionam o indivíduo a realizar-se neste ser. Isso se anuncia nos atos, entre aspas, milagrosos da criança herói. E depois no seu comportamento serviçal, onde ocupa um papel, às vezes, insignificante. Outra característica da saga da criança divina é o hermafrodita. Há uma natureza bissexual, uma união dos opostos mais estranhos e mais fortes. É um símbolo unificador que aponta para o futuro, para o que precisa ser atingido. É um significado vital de superação de conflitos, de ser portador da cura, de ser a ponte entre a consciência do momento e a totalidade instintiva inconsciente. Normalmente surgem símbolos que mostram o redondo, o círculo e a esfera. E lá no filme esses símbolos aparecem com muita clareza. A criança como começo e fim simboliza essa essência humana em seu estado pré-consciente da primeira infância, como pós-consciente a vida além da morte. É uma existência a priori do potencial de inteireza. A vida anímica, que se encontra em potencial na criança, continua se expressando no adulto em ações e palavras que muitas vezes só mais tarde é que ele vem a entender o significado, podendo mesmo até que este se perca, e isto mostra o quanto nós nos conhecemos insuficientemente. É muito interessante, gente, quando ele dança no quarto e ele coloca aquele raio no rosto daquele ator, que é um ator também que é meio com uma sexualidade não muito clara, um ator, um ator não, desculpa, David cantor, Bowie. exatamente, David Bowie, que era um indivíduo também, ao mesmo tempo tinha um caráter que parecia masculino, mas tinha uma apresentação feminina, um pouco assim como o Ney Matogrosso naquelas apresentações de Secos e Molhados. Era bem uma época dessas, ou os Dizzy Croquettes, se a gente for mais atrás, então, né? Onde não há nada muito definido, muito separado, está tudo ali em processo de vir a ser. E aí a gente vai falar de unidade e pluralidade, que é outra representação da criança divina. Ela tem uma síntese de integração do desenvolvimento ou, como num estágio de pluralidade, um eu que só experimenta-se no campo da família ou nação, uma identificação inconsciente com o grupo, com a que se dá, por exemplo, na igreja, onde o indivíduo é membro de um corpus místico.
A criança Deus e a criança herói é o primeiro, onde o primeiro é sobrenatural e o segundo é humano, mas que vai ser elevado a uma categoria semidivina. Dá-se um nascimento milagroso e repleto de adversidade. O motivo do abandono fala dos diversos obstáculos que o meio ambiente coloca e que ele terá que enfrentar e ultrapassar com ameaça à sua própria singularidade. Segundo Jung, o tema menor do que o pequeno e, no entanto, maior do que o grande, complementa a importância da criança com os seus feitos igualmente maravilhosos. Este paradoxo pertence à essência do herói e perpassa como um fio vermelho todo o seu destino. Ele enfrenta o maior perigo, mas, no entanto, sucumbe a algo insignificante. A vida nos exige que cumpramos as diferentes etapas do ciclo vital. Zek, enquanto identificado com o complexo materno, ele consegue ter um senso estético e certo tato nas relações com as mulheres. Portanto, ele consegue criar relações amistosas e afetuosas, mas jamais ele poderá ter com elas uma complementação erótica. É muito interessante como ele precisa viajar e ir para um outro lado para ele poder descobrir o prazer com um homem igual a ele. Com a sua amiga Michelle, ele pôde viver a experiência do sexo e amor heterossexual, sem, entretanto, ter competência para sustentar essa diferenciação e completar-se. Ao lhe pedir desculpas por não ser ela sua escolha de vida, é recebido com um abraço aconchegante de respeito, carinho e cumplicidade. Michelle continuaria a amá-lo, como ele a ela, só que não seria possível tecerem laços de anseios sexuais. Zek faz o seu caminho solitário, numa peregrinação mística dentro de si, ao fazer uma via crucis, o caminho do sacrifício de Cristo em Jerusalém. Ele torna-se responsável por sua descoberta e revelação. Num primeiro momento em sua vida, quando ele for ao analista, este interpreta o seu conflito como um ato falho, dizendo-lhe que precisava que seu pai aceitasse sua homossexualidade para que ele mesmo pudesse aceitá-la. Sua defesa de negação é reforçada pelo pai. Era impossível, naquele momento, aceitar esta revelação, feita principalmente por um representante do princípio masculino. Mas, depois de ele fazer todo esse processo dessa via crucis, ele não há mais como fugir disso ou negar isso. Se em outros momentos de sua vida se impôs sacrifícios e penitências para vencer que não havia como vencer, agora que não pode mais negar, aceitar quem ele realmente é, a busca de sua alma de ir ao mais profundo de sua natureza não o leva à morte. Embora fique muito próximo do limiar do não ser, o que se dá é um batismo pelo encontro com o seu outro, o nômade árabe, suas mulheres e sua moto, muito semelhante ao Raymond, ao irmão dele. Porque ele entra no deserto para morrer. Ele vai, ele vai, ele vai, e ele é achado por aquele árabe com as suas mulheres, com a moto igual ao do irmão, só que aquele era um homem que tinha a sua resolução
com o feminino ajustada dentro de uma cultura. E aí ele pôde salvar o Zack. Nesse renascimento, Zack sai do caminho da identificação com o grupo e pode, então, se tornar ritualisticamente, se transformar ritualisticamente. Na verdade, ele foi tocado por algo que, vindo de fora, encontrou uma correspondência em sua alma, que, por sua vez, se abriu e foi ao encontro para se deixar tocar. Uma via de mão dupla de comunicação do mundo interno com o externo. São as vivências significativas que nos transformam. Zack, que em sua infância, num momento de raiva, quebrar o disco da coleção de seu pai, pode agora encontrá-lo em Jerusalém e devolvê-lo, não sem antes ter tido mais uma revelação, que na sua família os filhos foram batizados com nomes cujas iniciais correspondiam ao título de uma das músicas daquele disco, Crazy. Que até então a gente não tem essa noção. Mas naquele momento que ele pega o álbum e ele, depois de passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela catábases de ir em busca da morte para renascer, ele consegue ver a vida com outros olhos. Zack finalmente não estava, não era e nem se sentia mais só. Zack sabia que agora era único, que cumprir a jornada heróica de integrar-se em si mesmo e de conhecer-se à parte e, ao mesmo tempo, inserido em seu sistema familiar, no sistema sociocultural e no sistema humano. Finalmente, poder pertencer e diferenciar-se não seria mais sinônimo de isolamento ou de exclusão. Zack é agora um ser inteiro em si mesmo. Essas são as minhas reflexões sobre esse filme. E agora estamos abertos para a gente conversar sobre o que vocês também perceberam e encontraram nessa história tão humana, tão verdadeira, de tantas pessoas que passam por conflitos, de identificar-se com a sua própria natureza. Ana? Eu estava olhando, trazendo para a parte da história familiar, né, para a terapia familiar, uma coisa muito interessante que eu achei é que esse pai tão desesperado em lutar com essa homossexualidade desse filho, ele perde o outro filho pelas drogas, não é? Ele não tem Exatamente. tempo para se dedicar, porque aquele filho que chamava a atenção dele o tempo todo, mas ele não tem tempo de olhar para o outro, só fica olhando para essa homossexualidade. E porque aquele filho era o cúmplice dele, que ele Sim, perde. exatamente. Que lembra que ele tinha posto, para se despedir do pai, ele tinha posto o capacete que o Sim, pai usava na obra, e sim, aí ele vai, tira o capacete, bota as roupas da mãe e os colares para conversar, para brincar com o meu neném. é, E nessa hora esse pai volta e o pai se sente traído ali. sim. Porque o E mais aí, velho, o pai não tinha uma vinculação com ele. Tinha, mas era uma vinculação de quase subjugar, é, subjugando, né, mas é aquele muito filho. interessante isso, né? Que chama a atenção para o olhar para os filhos, né? E como ele ficou absorto. Só naquele filho.
naquele filho e perde o outro. O que mais me exatamente. impactou nesse filme foi Foi a essa. morte do Raymond, né? É, E o Uma Raymond coisa é... pode Oi, falar? Suzana, claro. Primeiro, super adorei a sua exposição, achei muito especial, muito particular. Tem tanta coisa para aprofundar, mas eu sou totalmente leiga na sua área. Eu Não tem amei a sua problema, mas percepção. entendeu? Eu acho que eu entendi En- algumas coisas, é é, muito rico, muito interessante, mas o que eu pensei foi o seguinte: três coisas. Primeiro, você nascer com o dom de ser especial é um peso. uhum, Não é? É uma coisa que pesa sobre os ombros, a cabeça, então você vai ter o dom de curar, é muito pesado. Uma segunda coisa, que aquele pai era de uma ambivalência total. Ele era sim. muito, muito ambivalente, amava o Zé, mas rejeitava a homossexualidade, e era um pai bem ambivalente mesmo. Mas a terceira coisa, e juntando com o que a Ana falou, quando ele perde, o pai perde o Raymond, ele, ele não quer perder mais um filho. É. Ele já perdeu um, então ele vai aceitar o Zeca como ele é. Eu acho assim que foi todo um aprendizado de aceitar os filhos como são. Não sei o que se passa, mas o que me passou foi: eu perdi um, não quero perder dois. E eu acho, Suzana, que era aquilo. O bode expiatório não era o Zac, era o Raymond. Aham, E, isso. perfeito, infelizmente, eles não percebiam isso. Porque não era perfeito, só o pai e a mãe não percebiam isso. O quanto o Raymond era perdido na paisagem, coitado. total. Né? Ele era o grande que precisava ser cuidado, que precisava ser acolhido, que precisava ser Aham, aham. tratado. Não, e ele era o abandonado. Mas eu vou te fazer uma pergunta. A mãe era bem acolhedora, não era? Ela Mas a tinha mãe aquela questão fazia uns religiosa. acolhimentos, mas uns acolhimentos assim que não eram para o indivíduo se desenvolver, era para ficar debaixo das asas dela. Muito alienada, né? Muito É, alienada. porque até Perfeito. essa busca dessa espiritualidade, eu uma vez atendi uma família que tinham filhos, eram muitos filhos, todos adultos já, e o que era o meu paciente, que foi uma pessoa que teve assim na juventude muitas questões graves, problemas graves. Eu perguntei à mãe assim sobre o processo dela, do cuidar dela, daqueles filhos, e a resposta que ela me deu foi essa: mas eu encontrava com eles espiritualmente. Então ela tinha uma certeza que através daquele encontro espiritual ela protegia eles, que é muito o que a mãe desses meninos fazia, Aham, aham, tá certíssimo. né? Porque Faz até é sentido. muito interessante aquele símbolo do ferro, fazendo, Aham, fazendo a pão porrada. com ferro. Eu adorei aquela ideia. Falei, poxa, Eu coisa também fácil, gostei. né? Pois é. Se depois ela vai e pega aquele ferro com uma raiva, bate, porque é a dor da perda do filho, que ela tanto protegia numa coisa espiritual, e, na verdade, você não pode ficar preso só numa das áreas do desenvolvimento do ser humano. Você tem que ver o ser humano como um todo, você tem que olhar ele na espiritualidade, Totalidade. você tem que olhar ele no seu desenvolvimento de massa, como massa humana, corpo, é, hormônios, tudo isso, e na sua atividade cultural, sociocultural, etc. E tem pessoas que apostam só no desenvolvimento, por exemplo, da intelectualidade de uma criança. Aí é que fica Adorei o aquele. filme, Sueli.
Fica aquele indivíduo com aquele cabeção e tal, mas uma emoção lá de garotinho, de bebê. E qualquer coisa chora, chora de uma forma simbólica, né? Ou não. Ninguém me respeita, porque não fazem o que eu quero, tem que ser. Gente, hoje de manhã escutei me assustei, mas escutei um homem que é o atual secretário de Educação do governo de São Paulo. E ele disse: Nós vamos privatizar tudo. Tudo que a gente puder privatizar, a gente vai privatizar. Eu falei, gente, que petulância, que é isso? Quem é você na fila do pão para chegar e determinar desta maneira? É um indivíduo que provavelmente tem uma cabeça de conhecimento muito grande, intelectual, mas emocionalmente é uma criança. Vou fazer o que eu quero, não vou obedecer, não vou ver o coletivo, não, é o que eu quero. Aí aquela coisa do Jô Soares, o que que eu sou, o que que eu sou, o que que eu sou? Sois rei, sois rei, sois rei, né? Você vê a pessoa assim, absolutamente imatura no olhar para a vida, né? Quem mais pode colaborar com a gente? Solange, vamos lá, querido. Tudo bem, maravilhoso estar aqui, adorei a escolha do filme. E eu também percebi que a mãe fazia uma aliança e desautorizava o pai em relação, né, Aos ao dois. Zac, porque o pai não queria que ele desenvolvesse, né, esse dom que ele tinha, essa condição de fazer, né, parar a hemorragia, enfim, a queimadura, e ela atendia o telefone meio que escondido e fazia, né, desautorizando esse pai e fazendo aliança com o filho, né, aquela Que é a triangulação que a gente vê, que a triangulação, né, gente percebe na Solange? família e que é É. muito doentio, né? Uhum. Tanto que ela fazia isso com o Raymond quanto com o Zac. Eram os dois que ela triangulava junto com o pai e botava ele meio outsider, Sim, né? exatamente. Então você vê como é que esses movimentos que são até funcionam de forma muito inconsciente, porque ninguém faz isso de propósito, né? A gente faz movido pela nossa inconsciência, como é que criam zonas de tensão e Perigo mesmo, né? de Perigo. perigo e de morte. Você vê que Morte, o Raymond morre, sim. É. né? E revestida, né, de boas De intenções e de boas excesso de intenções. amor. Isso, exatamente. Mais alguém quer falar aí alguma coisa? Falar. Pra- Então, a Oi, Eliane. tudo bem? Eliane, Oi, Eliane. Oi. Oi? É, oi, queridas, tudo bem? O que me chamou muita atenção, né, quando o filme vai se construindo, né, e acho que a escolha do Zeke foi alguma coisa a partir daquela queda, né, com aquele bebê que cai no chão, né, e que E fica podia. exposto. Ele fica exposto. Exatamente, quer dizer, fica exposto, é como se eles. O que que vai vir disso? O que que vai vir Exatamente. disso, dessa criança, né? E É. aí eles passam a ter um olhar, e olhar especial para esse menino, né? Quer dizer, que conseguiu sobreviver a uma queda, vamos dizer assim, de tão pequeno, Uhum, uhum. tão desprotegido. E eu acho que a partir daí eles começam a tentar enxergar, principalmente a mãe, coisas especiais. Daí surgiu essa história desse dom, entendeu? Então ele é capaz disso. A gente É, percebe como vai construindo. ele nasce com um cabelinho aqui mais claro, e aquilo também era como se fosse Sinal de um algo. sinal exatamente divino, de uma divindade, Isso. Para né? ela se configurou dessa forma, né? Para ela se configurou. Exatamente. E a gente vê ao longo assim
das cenas, né, do crescimento, nascimento do outro bebê, aquela coisa toda, quer dizer, como que vai se construindo uma personalidade, né, Uhum, com a patologia, né? Quer dizer, aquele ser especial, alguma coisa ia acontecer com ele, né? Porque ele era uhum. um ser especial. E para a mãe, Nascido num dia que um ser especial é é comemorado como nascimento isso, do, no é o mundo, nascimento né? do Eu isso, o tenho a filha nascimento de uma do amiga minha que é nascida no dia 25 de dezembro. E a mãe dela fala para mim que ela teve a criança em casa. Ela disse que quando o médico chegou, ela disse: Sueli, parecia que eu estava né, num presépio. As pessoas todas à minha volta rezando, eu deitada na cama com o neném, e o marido foi buscar o médico, mas chegou lá, já estava o neném nascido. Você vê como é aquele ser forte, né? Isso, é né? muito forte, escolhido, né? Escolhido para ser Exato, nascido naquela data, né? Naquela data. exato, exato. E aí vai se configurando todas as possibilidades para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal. E eu acho muito legal a amizade que ele tem com a Michelle, né? Aquela menina, a Michelle Marcel, sei lá, me esqueci o nome, que ela percebe que ele não tem aquele furor todo, mas ela era tão amiga dele, tão apaixonada por ele, que eles têm uma vivência de sexualidade, mas é algo que não é por ali que eles vão continuar juntos. Me lembrou muito Fred Mercury Ah, com sim, é a, verdade. com a Tem razão. namorada dele, aquela coisa toda, que no final foi a grande. Ô, Glória, eu vou te dar a palavra. Foi a grande companheira dele mesmo, né, no final da vida dele, ela que esteve do lado dele todo o tempo. É, Muito é só bom. isso que eu queria comentar. Obrigada, Eliane. Glória, fala aí, Glória. Eu estou achando tão bom ficar ouvindo vocês. Eu estou gostando. E assim estou meio passiva aqui, porque não consegui ver o filme inteiro. Assim, né? Então, teve muita coisa aqui que falou, e agora eu estou começando a perceber melhor o filme. Mas uma coisa que está se me impressionando muito é a atenção que o pai dava à homossexualidade do filho, e maior do que a adição de drogas do outro. Isso é muito Exatamente. impressionante. E Isso é nós muito estamos num impressionante. momento, né, Glória, que as pessoas ficam. Passado por aquele problema da homossexualidade, que para ele era um problema, né? É, Ele estava drogando, morrendo de tanta droga, ele não se dava conta. não se dava conta. E hoje a gente vê essa, esse, essa atitude que muitos políticos têm, querendo falar das questões das. Não pode entrar no banheiro, o homem trans não pode entrar, uma mulher trans não pode entrar no banheiro. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu, em 1996, andando naquele Champs-Élysées, fui ao banheiro lavar minha mão. O banheiro era uma casinha assim verde, tinha mulher, homem. Eu entrei por esse lado da mulher para lavar minha mão. Um amigo nosso entrou pelo outro lado. Quando entrou lá dentro, nós nos demos cara. Tinha um homem de costas fazendo xixi no mictório e uma fila de mulheres aqui para ir ao banheiro. Aí esse meu amigo falou assim: Ai, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer xixi aqui, não. Falei, você entra na fila, finge que vai fazer o número 2. Aí eu acho assim um absurdo essas pessoas questionarem a mulher trans dentro do banheiro, se cada um entra naquele cantinho, fecha a porta. Qual o problema, gente? Mas é a cabeça, né? Isso, Glória. A cabeça que você vê que se preocupa muito mais
com uma questão de uma vivência, de uma busca de uma relação que não é para aquela. Só pode ser medo, né? Só É pode ser claro, medo daquilo ali ser contagioso. E despertar exato, nele e despertar no próprio, né? exato, Porque exato. se não fosse, o E que vai aquele incomodar? Se uma pessoa é hétero, o que essa pessoa pode estar incomodada com a homossexualidade do outro? e não se incomodar com um filho que está descendo ladeira abaixo na droga e você vê claramente que ele está se destruindo, né? Qual o problema de alguém optar, dois adultos optarem por ter uma relação sexual? O que te interessa isso se você está de A fora? quem interessa isso, né? Não é? Não é? Exatamente. Olívia, vamos lá. Oi. Outra coisa que eu também observei foi a questão do momento histórico, né? A época que o filme ocorre, que é essa questão da sexualidade, né? Onde que ter um filho borboleta, né? Que o pai acho que É, tem um medo de, tanto é que os presentes dados no eram Natal, né? Para presentes ele horrorosos. é, e aí, quando ele quis, ele queria um carrinho, ele queria coisas, né, brinquedos, né, que até que a mãe depois o leva, né, para levar, para empurrar o É, carrinho de bebê, né? Quer carrinho do dizer, bebê, né? então Que assim, hoje a gente briga para os homens, tem que empurrar o carrinho do bebê, tem que trocar fralda, tem que. Olha que mas, absurdo, menino. pois é, a época era assim, né, o brinquedo de menino, brinquedo de menina, né? Tem essa. E há pouco tempo atrás nós tivemos uma ministra aí que dizia, né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Gente, olha que atraso, que retardo, né? Eu Verdade. lembrei aquele ator que morreu, como é o nome dele? Aquele maravilhoso, cômico. Ele falou assim: não adiantou nada. Minha mãe falava para me vestir de azul e eu saí de Paulo Gustavo, né? não Foi ele adianta que falou. nada. Minha mãe São disse os medos, olha, é o medo que Glória que eu pouco falou, né? fazia. São os medos mesmo que tem, né? E Na família. como Família. ser você ter alguma ação do feminino, qualquer ação, você vai não ser um homem másculo. Na verdade, eu, por exemplo, uma vez estava num ônibus, numa lotação, ainda era lotação, então é bastante tempo atrás. Nossa. Entrou uma moça grávida, mas eu já era casada, já morava aqui para cima, para Itaipu. Entrou uma moça grávida e ela achou que tinha lugar para sentar. Quando ela pagou e entrou, não tinha um lugar. Todos ocupados. Ela com uma barriga enorme. Eu esperei assim uns 2 segundos, talvez, e me levantei e falei: a senhora pode sentar aqui no meu lugar. Ela, não, não, senhora. Eu já era uma mulher que talvez tivesse lá uns 40 e blau. Quando já chamam a gente de senhora, porque a gente já está senhora mesmo, né? Aí eu falei: não, não, pode sentar, pode sentar. Fiquei em pé, falei assim: eu não sou homem, mas sou mais macho que todos esses que estão aqui dentro. Uhul! Uhul! Nenhuma palavra. Aí um rapazinho que estava lá atrás falou assim: não, não, a senhora pode sentar aqui, é que eu não vi que ela estava grávida. Eu falei: muito obrigada. Fui lá, sentei no lugar do rapaz. Os outros quietinhos, eu doida que alguém me respondesse, né? Mas ninguém, tudo quietinho. Porque é isso. Então, você ter uma atitude masculina, muitas vezes te sentenciam como se você fosse ser uma mulher machuda, ou você tem uma atitude feminina como um homem, você é fresquinho, é borboleta. Aquele menino não. Eu tenho impressão, na minha ideia emocional, se olhassem para o Raymond, o Zack não seria homoafetivo. Eu também achei isso. Estava É Entendeu? isso que eu estranho. falei. Porque o Aham. Raymond era o que precisava de ser visto. Sim.
E ele era o desconfigurado, cada dia era com uma mulher, totalmente perdido, né? Sem nenhuma responsabilidade sobre ele próprio. Tem uma coisa, eu não sei, é como se o pai se sentisse desmoralizado, né? Exatamente. E aquele pai tinha uma sensibilidade, porque ele cantava aquela música do Charles Aznavour, Sempre a parecia que mesma. ele era Charles Aznavour, né? Aham, aham. Fazia aqueles gestos todos, É. aquilo era um xarope, era sempre a mesma música, mas Aham, aham. ele, ele se perdia, né, coitado? Mas é um filme que a gente tem uma atualidade constante, Aham. né? Quem mais, amigas? Vamos lá, quem traz mais colaboração? Marcelo, você que pegou o bonde andando. Mas fala o que você percebeu do filme, o que que você sentiu, o que que você foi tocada. Peguei o bonde andando mesmo. Cheguei atrasada de um compromisso, mas liguei assim mesmo. Marcelo está sempre presente. Eu faltou um pedacinho só para eu terminar o filme. Uhum. Então, eu não vi a parte da morte do irmão. Eu não vi. Peguei Ah, aí tá. vocês falando, não vi. Mas eu vi a maior parte do filme, não conhecia. Não conhecia. E eu achei, eu não sei se você falou, e eu não sei por quê, mas é uma coisa assim, é irrelevante que eu vou falar, mas eu achei muito engraçado a mulher da Tupperware. Ah, Ótima sim, que era lembrança. também Ótima. uma Ela, herói. Ela vendia ela taipué, era mas o ela via quê o ali? futuro. É, Porque o taipué é, naquela época era o futuro, gente. Não era? Eu me Total. lembro de uma conhecida que casou mais ou menos naquele período, não naquele período. Sim, casou mais ou menos no período que o filme retratava. E tinha uma amiga que tinha vindo dos Estados Unidos e que trouxe taipué para ela, porque era uma coisa inexistente aqui no Brasil, entendeu? Então a mulher vendia taipué, mas vendia também umas sabedorias diferentes, né? aí Realmente, essa mulher eu levava vou ter que para pegar e ela, acrescentar na minha fala, porque ela é uma figura bem interessante. levava para ela e no bonde ela vendia, Vendia o taipué, é, vendia os taipué, vendia as mas coisas. na vez que ele foi lá, ela não vendeu a taipué para ele. Ela não Isso. Ele empurrou foi taipué nenhum sozinho. para ele. É. Mas é um personagem interessante, porque é um outro tipo de feminino, né? É. Que já não é aquela mulher crédula, como era a mãe dele, Isso, não estava ali na né? igreja, mas Ela a já mãe era um pouco acreditava mais nela. esperta, ela tinha um pouco mais esperta, ela usava outros recursos, né? Uhum. Bem interessante, uma boa sacada. Viu, Marcelo? Quando a gente pega o bonde andando, também quer ver coisas que às vezes os outros não veem, tá vendo? Quem mais quer colaborar aí com a sua percepção? Olha, Suzana, vamos Celina, lá. eu, sinceramente, do filme, né, tudo que foi dito até aqui, do que você falou, do que todas falaram, realmente, mas o que me tocou nesse filme foi o sofrimento do Zac. Como ele sofreu, esse sofrimento sozinho, né, sem ter com quem dividir isso, que sofrimento. Porque aí é que você vê como ele, ao viver todo esse sofrimento e fazer todo aquele caminho que ele faz simbolicamente no deserto, porque o deserto é a depressão, é o Uhum, momento que você fica totalmente só consigo próprio. E ele ser salvo por um homem que era igual ao irmão dele, só que adequado. Porque aquele irmão poderia ter até, sei lá, 300 mulheres, mas é uma pessoa feliz, realizada dentro da. Até com a motinho, né? Porque o homem tinha uma uhum, motinho lá bem de segunda uhum. mão. Que eu falei assim, gente, por que não tem camelo? Eu falei, não, porque é o irmão.
é o irmão no lado positivo né, que poderia ter sido salvo. Mas é muito sofrimento. Já acompanhei muitos clientes no consultório com esse sofrimento, né, que trazem esse sofrimento da não aceitação, de duvidar de si mesmo, de É não verdade. querer ser outra pessoa, não se aceitar, por não ser aceito, né, na família. E é uma Realmente, dor, né, Suzana, muito grande, né? Porque a pessoa não. Gente, a gente é muito difícil a gente estar diferente dentro de um todo, né? Principalmente quando esse todo é um todo gratificante. Porque quando não é um todo gratificante, você até fala, oba, que bom que eu estou diferente, que eu não quero ser igual essa turma aí, não. uhum. Mas quando é um todo que gratifica, aí é mais complicado ainda. Porque ele gostava muito daquele pai, né? E aquele pai amava muito ele, mas o pai se sentiu muito traído, né, pela aquela, gente, pela aquele momento em que o menino estava cuidando de um outro bebê como a mãe cuidava. Uhum. Ele era um garotinho, Sim, mas como isso é né? pesado, né? Como isso é pesado. Nossa E a gente vê Senhora, hoje ainda acontecendo muito dessas coisas. Ainda tudo. exato. Chegava ao Falas ponto de até de usar atitudes até a que... bomba, né? Bombinha de respiratória, né? Por conta do Aham. sofrimento, da dor dele, né? Exato, ele tinha aquela asma, né, Uhum. que ele botava, E o link né? com a mãe dele, aí com esse momento também de É, aflição, ele tinha essa ligação muito forte. A mãe sentia a dor dele à distância, né? exatamente. Você vê como eles eram, né? Quer dizer, o inconsciente ali era muito fusionado um com o outro, que é normal dentro de um contexto familiar que, que, os, que as energias inconscientes se encontrem. Isso é normal. Às vezes a gente está na rua pensando numa música, a pessoa começa a cantar do seu lado, na estrofe que você está pensando. Isso é comunicação inconsciente, né? Mas numa família com dores tão gritantes e não se poder resolver e não se poder falar dessas dores, que aí é que está a questão mais dramática, que se eu posso falar daquilo que está me maltratando, se eu posso trocar com a minha família, com os meus entes queridos, aquilo que eu estou assombrado com. O que é isso? O que é isso? E a família acolhe e não apenas Sufoca, sentencia. Hum? sufoca e dá asma. Exatamente. Segredo E é um do asma. sofrimento, porque ele também Exatamente. causava sofrimento para quem ele amava. Então, isso gera culpa ainda, né? Uhum. Exatamente. Verdade. Nós teríamos assim muito que falar mais, mas eu acho que nós olhamos essa história, né, com o coração, e é bom quando a gente olha com o coração, né? Porque aí a gente consegue ver que até a morte do Raymond foi o melhor resultado para ele, porque é melhor uma morte onde ele possa ter um pouco de dignidade do que a vida indigna que o Raymond levava, né? Que aparentemente era o único da família que tinha uma namorada, que Mas que vivia tinha com um sofrimento não namoradas, revelado, não reconhecido, não revelado ali. exatamente, mas que era um grande sofredor, né? E que ficava naquela baratinação, parecendo ser um desorientado, mas ele era um desorientado emocional. E não tinha ninguém que acolhesse. Ninguém. E quando a mãe acolhia, acolhia triangulando com o pai, quer dizer, colocando o pai fora e fazendo uma coalizão com ele, que era muito o que ela fazia com o Zeke também, né? Mas a sorte do Zeke é que ele era
o quarto filho e, na verdade, o sétimo. Então, isso daí deu a ele toda uma diferenciação em relação àquele segundo irmão, né? Que era o segundo e, na verdade, o quinto. Ô, Fala, Sueli, Eva. eu também não consegui ver tudo, não vi essa parte final, mas o que me chamou a atenção enquanto eu via o filme é essa família com tantos homens, uma mulher, também essa mulher da Tupperware me chamou a atenção em algum momento, Sim. É. mas eu ficava pensando, e os outros, né? Onde Os outros estavam rapazes, né? os outros rapazes? Quem são esses, né? É. Porque, claro, o filme tinha essa, sei lá, Tinha, intenção de mostrar esses é. dois lados aí. Mas numa família, né? Eu fiquei questionando assim, fiquei olhando para mim, assim, numa família. Eu tenho um filho e duas filhas, né? Uma situação diferenciada, mas uma família com tantos homens, porque é muito, muito homem, né? Praticamente ela era a única mulher, ela era bendito é o fruto entre as, É, né? Mas ele tinha um vem irmão a que pergunta. defendia ele, não tinha? Hã? Ele tinha um irmão que às vezes brigava por ele, não tinha? Ele tinha um irmão mais novo, que era o tal menininho que ele cuidava e que era mais próximo a ele. Tinha aquele irmão mais velho e tinha aquele que era o intelectual. Não, Esse mas foi o que se salvou, mas que era, mas o pai não dava muita importância àquele filho, não. O filho que ele dava importância era o Zé. sim, mas tinha um irmão que às vezes E brigava, né, tinha um irmão na escola. que dava pum e brigava, mas que também não era uma pessoa muito adaptada. Eles eram engraçados, eles eram afetuosos entre eles, eles se gostavam, mas Sim. era tudo muito assim tosco, tudo muito assim, como é que eu vou dizer? O masculino acha que tem que ser bronco, né? Isso, aquela coisa Uhum, bronca, né? Aquela é. coisa meio. Não pode ser O delicado, tem que ser intelectual se bronco para ser mantinha, homem. né, na intelectualidade, mas bem masculina também, né? E era meio gozado pelos demais, porque refugiava nos livros, né, no estudo. Então, é muito interessante a gente ver assim. Eu vou aprofundar essa leitura agora, vendo cada um deles, sabe? Fazendo a leitura de É, cada filho desse. eu acho que eles não eram tão complicadores para os pais, sei lá, os pais eram mais focados no Zack e no Raymond, porque E os outros alteravam passavam meio mais. desapercebidos, né, Eu tenho Úrsula? essa É, sensação de Isso me chamou muita atenção, de filhos desapercebidos, né? Sim. é. E às vezes a gente recebe clientes no nosso consultório que a gente até diz assim, que bom que você passou desapercebido, porque aquele, às vezes, que ficou muito perceptivo, acabou sendo assim o mais patológico da família, aquele que cria mais tensões. Eu tenho um caso que só o filho homem que podia estudar dentro da história da família. E esse filho homem se tornou alcoólico. E as outras e filhas, que eram mulheres e que, entre aspas, não deveriam estudar, mas estudar, seguiram a vida delas com muito mais Mas é a liberdade. expectativa, né, Sueli? A expectativa que é colocada em cima e eu tenho que corresponder a essa expectativa. Às vezes Maltrata eu aquela não tenho, pessoa. às vezes eu É, nem tenho, ninguém me vê, não vê quem eu sou. E se eu é, tenho condições de corresponder a isso, me forço a isso, e isso não dá certo, né? Isso dá ruim no final. é verdade. Isso não dá para o indivíduo até o direito de dizer eu não quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Você vê, eu vejo muito assim
quando vou ver meus netos jogarem futebol, e aí eu vejo certos pais, certas mães, que dá uma pena da criança, porque a criança gosta, ela está gostando de fazer aquilo ali. Mas aquele pai e aquela mãe querem que ele seja o ídolo. E aquela criança, às vezes, não vai ser. O máximo que ela vai ser é gostar de jogar futebol, acabou-se. E aí você vê aquela expectativa em cima do. Aí gritam com a criança da plateia. Fala, corre, fulano! Aí eu fico olhando assim e falo assim, meu Deus do céu, que me lembra muito aquelas mulheres daquele filme A Pequena Miss Sunshine, Aham, que aham. levam aquelas crianças para fazer concurso de beleza Celebridade, infantil, filho não é? celebridade. Exatamente. Gente, eu fico. Falei, minha Nossa Senhora, a criança só quer ser criança. Tudo bem, você pode ensinar teu filho um esporte, bota para jogar vôlei, bota para jogar futebol, que a criança gosta, mas não é que você vai fazer dele um atleta Não é fazer profissional. dele, porque é o meu filho, e ele tem que ser bom, porque ele me Exato, representa lá. exato. Isso Fala, aí é Glória. uma cultura que nós temos de competição. Desde Exato. pequenininho, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. É, Eu fico é. horrorizada quando eu vou em colégio de neto, e desde pequenininho é assim, fulano sabe mais de jogar melhor que o outro. Sabe? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Caramba, que coisa mais É chata. incrível isso. Por que E que é não... triste, É porque, muito na triste. verdade, a grande maioria dali não vai ser o atleta. Eu tenho um filho de uma grande amiga minha que já é falecida, que ele se tornou um atleta até mundial. Ele, na época que ele estava no handball, ele foi o terceiro melhor jogador de handball do mundo. Mas essa minha amiga, ela nunca, ela sim, ele foi jogar em São Paulo, que o irmão estava lá, então chamou ele, papapá, mas ela nunca foi daquelas pessoas alucinadas para o filho ser, tanto que quando ele é visto no Egito, dentro da seleção brasileira de handball, por um olheiro estrangeiro, ela disse, Sueli, o cara telefona aqui para casa e fala assim, da casa de fulano de tal? É. Eu sou fulano. Aí disse que era o nome, que era alemão, que era não sei o quê, que era da Mercedes-Benz, que queria falar com o meu sobrinho, né, esse meu sobrinho. É assim, criado com meus filhos, é um sobrinho de coração. Aí ela disse, eu falei bem no telefone para o homem escutar. Olha só, tem um engraçadinho aqui dizendo que é um alemão que está querendo falar com você. Vem aqui falar com o engraçadinho. Pior que era o alemão mesmo. Esse menino foi morar na Alemanha, ficou lá, foi lá que ele se tornou o terceiro maior jogador do mundo, depois foi para a França, aí já era casado, e esteve na Espanha, na França. E aí, quando teve as Olimpíadas aqui no Rio, ele faz muito comentário de handball para televisão, ele é chamado para comentar. Aí a minha neta, que é criada com ele aqui, né, na nossa casa, é tio fulano, tio fulano. Ela chegou para mim quando viu e falou assim, vovó, ele é celebridade, vovó. A equipe da França que ganhou o campeonato aqui queria tirar fotografia com ele, porque ele era celebridade. Eu falei, tá vendo, meu filho? E essa minha amiga nunca foi de
fazer esses escândalos, né? Porque quando é a história da pessoa, ela vai ser. É bom, né? Também eu. Você vê, a mãe do Pelé lutava muito para ele não ser jogador de futebol, porque o marido dela era um jogador de futebol e tinha tido um problema grave no joelho, os rompimentos lá, né? Naquela época, então, os recursos eram muito menores, que ele depois não pôde trabalhar com coisas mais, assim, que pudessem dar mais dinheiro para a família. Então, ela tinha pavor dele, do Pelé ser um jogador de futebol. Mas nunca botou nada contra. Mas também não era aquela que, vai, meu filho, vai, né? Que é um perigo Ô, quando a gente. Sueli, Oi, mas também tem uns casos, eu vejo isso muito num canal do YouTube que eu assisto de crime, e fala sobre isso, que são os pais que não conseguiram entrar em tal carreira e aí quer colocar o filho e a filha que muitas vezes não gostam, é mas verdade. quer colocar para seguir aquilo que eles não conseguiram. Porque não acreditam que o filho é uma pessoa diferente deles. Pensam que é uma reprodução deles em Uhum. miniatura. Então, Mas tem esse lado também desse ator aí, no filme, que ele nasce no dia de Natal, né? exatamente, Aham, que também é um aham. dia muito. De Jesus, o novo. Isso também É, chamou muito atenção para ele e incomodou muito Aham. a ele, né? Ele ficou muito. é, Nasceu exatamente. predestinado, não. Exatamente. Porque É, mas eu essas acho, você datas. Gente, isso nós estamos falando de uma coisa ampla, coletiva. Mas você imagina, dentro de uma história familiar, uma criança que nasça na data que foi a data de morte de um grande representante daquela família. Essa criança já vai ganhar uma energia em cima dela, que se a família não for assim muito arejada, a criança vai sofrer. Fica marcado. E ele só se Marcada. libertou quando ele foi a Jerusalém, né? Exatamente. E Foi fez lá. todo aquele percurso, porque talvez eles não conhecessem o Caminho de Santiago de Compostela. Também poderia ser o Caminho de Santiago de Compostela, fazer aquela peregrinação, porque, na verdade, aquilo representa, simbolicamente, a peregrinação que ele tem que fazer dentro da nossa história emocional, para encontrar o nosso oposto. Porque Sim. ele é salvo no deserto pelo oposto dele, que veio representando aquele irmão que morre, né? Que já havia até morrido quando ele faz essa peregrinação, E lá mas onde nasceu Jesus, né? e é onde nasceu Jesus, exatamente, para ele deixar Jesus lá e voltar como Zeca. Diferenciar, fazer a diferenciação Exatamente, do self, né? exatamente. Até o Porque aí padre olhava para ele de forma diferente, né? É, é, é um personagem muito interessante, né? Que o modo como ele se arrumava, essa coisa, era muito diferente dos demais mesmo, né? Ele tinha aquela coisa que dava a possibilidade de se colocar muita coisa sobre ele que não valia a pena ser colocado pelos olhares da família, mas que, por outro lado, poderia ser excelente, né? Para eles ter um caminho. Eu acho assim, o Paulo Gustavo, né, um representante dessa coisa diferente e ele morre muito novo, gente. Não, Não muito é brincadeira, chocante, né? Não, muito chocante. né? Eu ele me tem lembro três quando filhinhos, né? Ele é arrumou três dois filhos. meninos, dois meninos. Eu, É. eu me lembro que aquele A Vila que ele fazia na televisão era a vila onde ele morava e onde eu morei quando eu era criança. E eu tinha uma amiga da nossa família que tinha casa lá. Então, eu me lembro quando ela falou para mim assim: ai, Sueli, eu estou indo lá no teatro aquele teatro da Unimed, ali
tem o nome do pai da Noemi, Eduardo Crachete, da Associação Médica, porque nós vamos assistir um rapaz que mora lá na vila e que a mãe e o pai e a companheira do pai, a esposa do pai, juntaram dinheiro com muito dinheiro para poder ele fazer a peça. Minha Mãe era uma peça. Ele iniciando a carreira dele. E ele realmente era fantástico. Agora a vida dele foi curta, mas eterna. Ele é eterno. A gente não vai perder Ele é nunca Paulo muito Gustavo. bom, né? Muito bom. Excelente. E uma pessoa bonita, E né? uma pessoa boa. Ele não era só um bom ator. Aquele menino Fábio Pochá, que está com uma peça remontada, que fez com ele, logo que eles se formaram na Calma, coisa assim, e ele agora refez a peça, e a mãe do Paulo Gustavo foi lá assistir. E ela é uma peça mesmo, Ela né? é uma peça, ela é uma figura. E agora a minha rua aqui tem o nome dele. Você agora mora na rua Paulo Gustavo, graças a Deus. Rua Melhor que famosa. Moreira César, que era horroroso, um homem. General. Matava gente a beça, era horroroso. Aí ele desceu, eu tenho que falar, muito obrigada. Aí vai lá abraçar ela, chorando, e ela disse: não precisa chorar, Fábio, ele está aqui junto da gente. O Paulo está aqui junto da gente. Então, quer dizer, uma outra visão de vida, né? De vida e morte, no caso. Então é isso, minhas queridas. A mãe dele é o oposto dessa do filme, né? É, o oposto, exatamente. É uma peça mesmo. Ela falou essa semana, eu sou a mãe dos gays do Brasil. E ela é uma figura. Ela conta que ela veio um dia batendo nele do Rio até Niterói, porque era um dia de semana e ele não podia ter ido à boate. Foi buscar ele lá dentro da boate. Quando ela chegou, o pessoal, ai, meu Deus, ela pode abrir, porque eu sei que ele está aí dentro. Se você não abrir a porta, vai ser pior. Ela é uma figura mesmo. Uma peça. A esposa do pai dele é muito amiga da minha prima. E é uma pessoa assim, ótima. Ela que pagou toda a cal para ele, sabe? Ele fala, ele agradecia muito a ela. É uma relação muito boa que eles têm, apesar da morte do Paulo. Isso aí, gente. Olha, muito obrigada a vocês, a todos, pela aqui. Espero que mês que vem, eu não sei o que nós vamos fazer, mas vai ser uma surpresa e a gente vai trazer um filme também legal para vocês, tá bom? Que ótimo. Obrigada, Beijo, Sueli. gente. Obrigada. Por todos estarem Obrigada, aqui Sueli. presentes. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.